Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos corrigir as 5 primeiras questões de uma prova que foi aplicada para o cargo de assistente administrativo da Prefeitura de Palhoça. E essas questões elas versam sobre a disciplina de português. Vamos então à correção dessas 5 primeiras questões desta prova. Primeira questão: existe um texto e, considerando o emprego da crase, qual alternativa preenche corretamente e respectivamente as lacunas do texto? Então, a primeira lacuna: no dia seguinte, com efeito ali pelas 7 da manhã, quando o cortiço fervia já na acostumada labutação, Jerônimo apresentou-se junto com a mulher. Esse A teria crase ou não? Pessoal, crase é a fusão de uma preposição, então o verbo pede essa regência, a preposição a, e nós vamos juntar, nós vamos fazer uma fusão com um artigo, geralmente um artigo definido, e esse substantivo tem que ser feminino. Existem algumas outras peculiaridades, mas nós vamos juntar a preposição a com o artigo feminino a. Percebam, pessoal, que essa primeira lacuna nós já temos uma preposição aqui. Por quê? Porque esse verbo, apresentou-se com, junto com, na verdade, esse com funciona como preposição. Então, aqui, claro, eu não vou utilizar crase, por quê? Porque eu não tenho a preposição a. Eu apenas tenho o artigo a mulher. Então, esse a vai funcionar como artigo. Portanto, a primeira lacuna não tem crase. Aí eu já posso eliminar a letra A e a letra C. Eu ficaria entre a letra B e a letra D. A segunda lacuna: vieram ambos à boleia da andorinha. Esse A seria craseado ou não? Pessoal, a regência do verbo, quem vai a algum lugar. Então, essa questão da regência, vieram ambos, essa regência pede a preposição a. E a boleia, como é um artigo, vai funcionar também como um artigo porque é um substantivo feminino, então eu vou utilizar a crase. Vieram ambos à boleia, juntando a preposição a com o artigo a, eu tenho crase. Então, claramente, eu só posso marcar a letra D como correta. Na última lacuna, dessas em que se podia à vontade enfiar uma perna, esse à vontade ele funciona como uma locução adverbial feminina. E essa locução ela é de modo. Então, pessoal, sempre que houver uma locução adverbial feminina, nós teremos crase. Então, esse a também é craseado. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Questão número 2. Com base nas ideias do texto, leia as assertivas. 1. A personagem Piedade de Jesus é amplamente caracterizada com uma série de adjetivos. Bom, pessoal, se nós olharmos aqui no segundo parágrafo, a mulher chamava-se Piedade de Jesus, teria 30 anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes, ou seja, vamos no texto caracterizando com uma série de adjetivos. Então, esse item 1 ele está correto. 2. O texto é narrado em primeira pessoa. Pessoal, no primeiro parágrafo já vê-se que essa segunda assertiva está errada. No dia seguinte, com efeito ali pelas 7 da manhã, quando o cortiço fervia, já na acostumada labutação, Jerônimo apresentou-se, ou seja, não estou narrando em primeira pessoa, e sim em terceira pessoa. É uma outra pessoa, eu estou só contando a história. Então, esse item 2, ele é falso. 3. Os novos inquilinos sempre eram bem vistos pelos antigos moradores do cortiço. Se nós observarmos o último parágrafo, na verdade, a última frase, nós olharmos aqui, e assim atravessaram o pátio da estalagem, entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores, que nunca viam, sem uma pontinha de desconfiança, os inquilinos novos que surgiam. Ou seja, eles tinham sim uma pontinha de desconfiança. Então, nem sempre
eles eram bem vistos pelos antigos moradores do cortiço. Portanto, esse item também ele é falso. A alternativa correta, letra A, apenas a assertiva 1 está correta. Questão número 3. Considerando as classes gramaticais de vocábulos do texto, leia as assertivas. O item 1. E em 2, apearam-se muito atrapalhados. O termo sublinhado é classificado como advérbio. Perfeito, pessoal, está certo. Esse muito aí ele funciona como um advérbio de intensidade. Ele está intensificando a palavra atrapalhados, muito atrapalhados. Por isso não varia. Eu não posso, o advérbio ele não pode variar. E por isso eu não posso falar muitos atrapalhados. Então, esse advérbio é uma palavra invariável e que está indicando circunstância. Qual a circunstância? De intensidade. E esse advérbio ele não vai variar, como eu já falei para vocês. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Alternativa de número 2. Em Jerônimo, abraçado a duas formidáveis mangas de vidro, o termo sublinhado é classificado como substantivo próprio. Certo, pessoal? Jerônimo é um substantivo próprio. Substantivo é a palavra que nós usamos para nomear seres, coisas, ideias. E ele é variável. Ele vai apresentar flexão de gênero, número e grau. Nós temos diversos substantivos. Nós podemos classificar os substantivos como comuns, próprios, concretos, abstratos, simples. Mas, trazendo para a questão, a pergunta, ela é correta. É um substantivo próprio. 3. Em dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos. O termo sublinhado é classificado como conjunção adversativa. Perfeito, pessoal. Mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Ela é uma palavra invariável e que vai unir duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. As conjunções elas podem ser coordenativas e subordinativas. Neste caso, nós estamos tratando de uma conjunção, como eu já falei para vocês, coordenativa adversativa. Por exemplo, ela não estudou muito, mas passou nas provas. Então, eu posso, por exemplo, substituir por entretanto, todavia, contudo, no entanto, não obstante, inobstante. Então, pessoal, todas essas três alternativas estão corretas. A alternativa correta, letra B. Questão de número 4, é uma questão muito simples. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Eu teria que saber conjugar os verbos. Letra B. E assim atravessaram o pátio da estalagem, ou seja, eles atravessaram o pátio. Neste caso, atravessaram, nós estamos tratando do pretérito perfeito. Então, a questão número 4 está querendo saber o pretérito imperfeito. Letra B, errada, não posso marcar. Letra C, e os dois apearam-se muito atrapalhados. Essa questão de apearam é um verbo. Eles apearam. E eles apearam também é um pretérito perfeito. Então, também não posso marcar. Letra D, teria 30 anos. Esse teria, ele é um futuro do pretérito. Também não posso marcar essa alternativa como correta. A letra A, que é a letra correta, ela trazia uma saia de sarja roxa, é um verbo que está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Portanto, é esta alternativa que eu devo marcar. Questão número 5 também é muito simples. A voz passiva é uma construção em que o objeto direto passa a ocupar a função de sujeito. Nesse sentido, a voz passiva analítica em. Bom, pessoal, o que é a voz ativa? O sujeito ele vai praticar a ação e o verbo ele sofre uma ação. Por exemplo, o aluno resolveu o simulado. Aqui podemos ver claramente que o aluno é o sujeito e também o praticante da ação. A voz passiva, o sujeito ele sofre a ação e nós temos um verbo auxiliar mais um verbo particípio. Por exemplo, o simulado foi resolvido pelo aluno. Vamos às assertivas então agora para saber como é que nós chegamos a essa conclusão de qual é
a voz passiva analítica. A letra A está errada. Assim que terminou a prova, levantou-se. Percebam que é uma voz ativa porque assim que ele terminou a prova, ele mesmo levantou-se. Então, ele faz e ele age e ele recebe. Então, letra B, o candidato foi visto colando pelo fiscal. Essa é a resposta certa. Por quê? Porque quem viu foi o fiscal. O candidato foi visto. Isso é uma voz passiva analítica. Letra C está errada. Vi meu colega na sala é uma voz ativa. Eu vi meu colega na sala. Letra D, já se fez a prova. Não é voz passiva. É como se dissesse que a prova já foi feita. E isso aí não é voz passiva. Então, a alternativa correta, letra B, o candidato foi visto colando pelo fiscal.